Olá, Bossi! Seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança, o podcast onde nós deixamos de dar ênfase ao peso e mostrar o que realmente importa, como, por exemplo, questões de autoestima, amor próprio e de tu não gostares do que vês no espelho. As mulheres que passam por aqui são mulheres reais, mulheres que fizeram o programa Emagrece Sem Dietas e onde tinham problemas como frustração, baixa autoestima, baixa confiança e decidiram fazer diferente. E por isso nós queremos inspirar-te a que tu também faças diferente. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança. Fico muito feliz que esteja aqui e com muito orgulho, porque se está aqui é porque já, se não concluiu, está no final do processo do emagrecimento. Vou convidá-la agora a dirigir-se aqui ao nosso quadro para fazer a sua linha do tempo e para percebermos como é que foi a sua vida e que impacto é que a sua vida também teve na sua alimentação. Vamos a isso? Ok. Bora lá. Obrigada. Vai começar por o quê? Conte-me. Então, eu nasci em 1979. Ok. Os meus pais... o meu pai é lisboeta de Gema e a minha mãe é nortenha, não bem nortenha, mas pronto. Eu sou a segunda filha, muito esperada. Eu tenho um irmão mais velho que eu, cerca de 11 anos. Ok. A gravidez da minha mãe foi muito complicada, ou seja, do meu irmão, ela entretanto ainda teve um episódio de ceguez e tudo mais. Esta diferença de 11 anos foi porque, pronto, aqui a Carla Estamos a preparar mentalmente para uma segunda... Não, houve certas dificuldades em engravidar e inclusivamente os meus pais pensavam que ambos tinham algum problema. Pronto, entretanto nasci eu. O meu irmão viveu perto de Lisboa, eu já não. Como os meus avós tinham uma quinta na zona de Vila Franca de Xira, sempre tentaram convencer os meus pais que faziam mais a vida aqui perto de Lisboa a irem se juntar junto da família. E então houve, aí eu devia ter meses mesmo, eu nasci e já cresci em Vila Franca de Xira. Apesar de ser uma cidade, eu cresci resguardada, ou seja, mais com a vida do campo, numa quinta. Os meus avós cultivavam essa terra e a minha avó tinha uma banca no mercado. E então vendia o que plantavam e produziam exatamente na quinta. A minha juventude foi passada aí, sempre com alegria. E relativamente ao seu peso e à sua imagem, Aqui, a sua autoestima nessa fase? Nesta fase eu sempre fui magra. Ok. Isso nunca foi um problema para si? Não. Ok. Eu comecei com a escalada de peso após 2006. Ok. E o que é que aconteceu em 2006? Tive a minha filhota. Ok, após a sua gravidez. A minha princesa. Sim, eu sempre pesei cerca de 50 e poucos quilos. A minha adolescência, até à vida adulta, foi sempre assim. Eu, efetivamente, aumentei de peso na pós-gravidez. Quanto é que aumentou na gravidez? Tem noção? Imenso. Ok. Diana, eu devo ter aumentado para aí uns 20 quilos, Okay. Provavelmente mais. Pronto. E depois não conseguiu voltar Eu nunca recuperei aos 50 quilos, mas sempre me senti bem com essa situação. Okay. Nunca me senti mal. Mas sentia-se mesmo bem ou era uma capa para não revelar? Não, eu sempre me sentia Okay. bem. Raramente as pessoas à minha volta tinham aquele bullyingzinho de estás mais cheinha e tudo mais. À sua volta isso não existia? Não, Ai, não. Bom. Nesta altura e nesta fase... Agora existe? Não. Existiu. Ok. Existiu. Pronto. E depois da gravidez, então aumenta esse peso todo, Aumentei nunca recuperou peso. Não, nunca recuperei totalmente, os 50 mas quilos. sentia-se bem com isso? Sentia. Então e depois? Sentia.
O que é que acontece para nos procurar? Numa fase bastante mais próxima, ou seja, há aqui um interregno, efetivamente, eu procurei-vos o ano passado, já terminei o programa, mas daqui a aqui há aqui uma situação que é o falecimento da minha mãe. Covid, não é? Portanto, Sim. Mexeu um pouco comigo, mas não tão há 3 anos. Em 2023 faleceu o meu pai. Ok. Mas aí, no falecimento da sua mãe, notou que compensou emocionalmente com comida? Não tanto, Diana. Eu Com o pai, hoje... comparando com o pai, compensou muito mais. Sim, tem nada a ver. Mas de 2020 até nos procurar no ano passado, 2025, aumentou quanto, tem noção, de calças? Por exemplo, passou a vestir que tamanho de calças? Eu cheguei a um 44. Ok. Cheguei a um Neste 44. espaço de tempo, foi aumentando? Sim, fui aumentando. Com maior incidência Com o falecimento do seu pai. em 2023. Pode sentar agora, Carla. Muito obrigada por partilhar connosco aqui a sua linha da vida. É interessante analisarmos aqui os factos temporais e como eles mexem connosco e com a nossa dinâmica, não é? E estávamos aqui a falar agora que desde 2023 sentiu que compensou emocionalmente as suas emoções com comida. De uma forma inconsciente, acredito. Não, eu fiquei mais... Ou seja, não tive tanta tendência para sair de casa. Saía trabalho, casa, trabalho. Fim de semana deixei um pouco de sair e de conviver. Pronto, convivia ao básico. E sim, refugiava-me na comida. Não, ou seja, sempre tinha vontade de comer. Portanto, eu comia, passado 10, 15 minutos voltava a comer. Claro. E isso fez E o com que é que comia? efetivamente, tudo que eu tivesse em casa. Claro. Não havia aquele alimento que quero comer pensado. Não eram Era o coisas que eu saudáveis, tinha. não é? Não. Nem sequer tinha conhecimento para fazer esse tipo de escolhas, certo? Não, efetivamente não. Claro. E depois decide vir para o Emagrece Sem Dietas. Como é que decide vir? Onde é que nos viu? O que é que Então. alguém nos falou? Como é que foi? Eu gosto sempre de saber estas coisas. Eu, curiosamente, comecei a ser consumidora da Numi. Ok. Foi. Então foi depois de maio. Que giro! Qual é que comprou? Pareceu-me Qual é? o Crush Cravings? Gosta? Sim. Boa. Então é assim, eu em início de 2025 já tinha decidido que iria procurar ajuda para ir emagrecer, porque efetivamente já não me sentia bem comigo própria. E então comecei a fazer dieta assim, a ser seguida por uma outra equipa. E entre este intervalo surgiu-me aqueles feeds, aquelas notícias de feed que apareceram e apareceu a Diana. Ok. Eu penso que foi na altura que estaria a fazer testes com o Numi. Com a Numi. É capaz, o Porque sprayzinho, não é? Não aparecia em embalagem, ou seja... Era a embalagem de teste. Exatamente. Exato. Que Julgo que até algumas das situações aparecia a sua mãe, algo assim do género. Sim, pode Pronto. ter acontecido. Foram essas imagens que me surgiram. Eu consegui, no outro acompanhamento, emagrecer alguma coisa, mas não achei que estava a ser acompanhada. Entretanto, fui acompanhando, exatamente, e quando foi o lançamento eu comprei. Ok. E comecei a usar, conforme as instruções que me tinham passado. Notei logo diferença. Mesmo. É assim, nós adquirimos e depois ficamos assim, claro. Se calhar... E atenção, é um complemento, é um suplemento. Não será isto nunca que Sim, vai claro, mudar o seu mindset. Mas claro. ajuda. Ajudou-me Mas fez o processo ao contrário. Ou seja, começou pela Numi Curiosamente. E depois, quanto tempo depois é que vem para o Emagrece Sem Dietas? Em maio eu solicitei contacto e tudo mais e comecei final de maio, depois terminei em final de novembro.
Fui seguida pela minha querida Margarida. Margarida, pela nossa Margarida. Gosto muito dela. São todas umas. É assim, eu não posso Sim, dizer uma acredito que querida sim. porque são todas. Quando nós Acredito. contratamos, fazemos um processo de recrutamento, tem que ser à minha imagem e tem que ser uma coisa que me. Isso sempre foi uma coisa que me assustou muito, sabe? Quando eu criei a equipa, porque antes era só eu a dar as consultas, e quando eu criei a equipa, o meu maior medo era qualidade e empatia para com as pessoas. É que não vão ser todas Dianas, mas têm que ter, têm que ouvir a pessoa, têm que gostar genuinamente de ajudar. Exato. Então, no processo de recrutamento, mais do que óbvio, tem que ser licenciada em nutrição, isso é condição base, mas mais do que skills que tenham de nutrição é skills humanas, sabe? Esta skill de ouvir, de estar lá, de não se importar de responder às pessoas constantemente, porque isso sim, como disse há pouco, não se sentia acompanhada e agora sentiu-se acompanhada. Sim, Isso é o que faz a bastante, diferença. Bastante. Que giro, bastante. que bom. Foi essa a diferença, não é só na questão de direcionar-nos para aquilo que devemos ou não comer, o que devemos ou não fazer, o certo ou errado, mas fez também nos pensar, ou seja, os chamados trabalhos de casa. Eu adoro, sou fã de trabalhos de casa. Os chamados trabalhos de casa. Acho que vou me arrepender disto quando o meu filho entrar no primeiro ano. Vou começar a odiar trabalhos de casa, mas agora gosto de trabalhos de casa. Mas eu acho que também é fundamental, porque nos faz pensar. Totalmente. É o fazer-nos Estamos ali pensar. aquele bocadinho que até Nosso. à próxima consulta que temos de pensar em certos pontos. Repare numa coisa, Carla. Muito mais é aquele ditado de em vez de dar o peixe, dá a cana. É isso. Porque repare, nós não vamos estar. A minha ideia não é que nós estejamos para sempre consigo. É estar connosco neste período de tempo e depois ganha autonomia. E para ganhar autonomia tem que saber fazer as suas escolhas. E para saber fazer as suas escolhas tem que saber pensar sozinha. Então é ensinar a pensar, não é? Aqui, olha, aparece esta situação. Como é que fazia? O que é que escolhia? Escolhia isto. Olha, essa não é tão boa escolha, mas pode escolher isto. Quando estiver sozinha vai saber o que fazer. E esse saber o que fazer dá-lhe confiança. Sentiu isso? Senti. Aliás, O que é que mais gostou do processo? Para já, a empatia. Extraordinário. Acho que, apesar dela ser uma nutricionista, tem um lado humano. Que todas devem ter, não é? Mas eu só posso falar dela. Claro, óbvio, certo. Efetivamente, tem um lado humano. Portanto, eu nunca tive aquele receio, e desde o início houve essa empatia, eu nunca tive aquele receio de olha, eu fazia isto, ou fiz isto. O julgamento, não é? Exatamente. E imagine, não falando de outras equipas ou do que seja, já tinha sentido esse julgamento fora do nosso acompanhamento? Não. Ok. A única coisa que eu senti foi mesmo Falta de acompanhamento. Claro, porque imagine, na nossa equipa, e isso é uma das condições base, não há julgamento nunca. Repare, já basta nós nos sentirmos mal por estarmos com excesso de peso. Já basta nós sentirmos mal por nós não sabemos o que fazer. Ainda me vão estar a julgar. Mais do que julgar é ensinar. Percebe? Sim, e isso aconteceu. Ainda bem. Eu aprendi É o que é suposto. Eu aprendi imensa coisa. O que é que gostou menos? O que me gostou menos. O que eu gostou gostei menos? O que é que lhe gostou mais? O que seja. É assim, não foi de gostar. Eu senti que se calhar não ia conseguir. Porque eu não comia tantas vezes. Ok. E eu agora como. Ou seja, Às vezes achou que necessárias ao comer dia. aquelas vezes todas ia ser difícil para si. Sim, e que não ia conseguir. E como é que conseguiu perder dar a tempo. volta? Perder peso, não é? Exato. Atenção, ouça, isso é um pensamento super válido e que muitas das meninas que se sentam aqui, com quem nós falamos, uma das coisas que elas dizem é: como é que eu vou perder peso se eu estou a comer mais do que estou a comer agora? Estás a comer mais, não estavas a comer tão bem. Exatamente. Percebe? Então aqui tem a ver com qualidade. Mas e como é que conseguiu ultrapassar isso? Então é assim, eu não costumava tomar o pequeno almoço. E eu pensei, eu não vou conseguir comer, ou seja, não vou conseguir fazer estas etapazinhas todas tomando o pequeno almoço, porque pensei, assim, não tenho fome. Mas não me custou assim tanto. E sentiu que fez diferença depois? Fez. Aonde? Em não comer aquelas coisas que não se deve, não que era é? quando? Ou seja, não tomava o pequeno basicamente almoço? a meio da manhã. Pois. Meio da manhã é quase a hora de almoço. Sou Antes do sincera. almoço?
Sim. Antes do almoço e depois ia almoçar. E depois ia almoçar. Mas Depois ia percebe almoçar. a diferença. Hoje Sim, percebe, sim, hoje percebe. entendo E faz toda- acho válido. Outro hábito que eu criei é sempre, assim que me levanto, bebo 500 ml de água, coisa que no inverno, no verão ainda é capaz, quando o tempo está um pouquinho mais quente, primavera, verão, ainda pensei que sim, mas eu apanhei a parte de, ou seja, eu apanhei as duas transição, estações, claro, exatamente. certo. E continuo a beber água de manhã, Que bom. em pleno inverno. E passou, Carla, passou de um 44, que tamanho veste hoje em dia? 38. 38. E mais do que. Eu não gosto de falar em peso, honestamente. Sei quanto é que perdeu, mas nem vamos falar disso. Quando se olha ao espelho, o que é que sente hoje em dia? Então, comecei logo a sentir, após, penso eu, deve ter sido 15 dias. 2 semanas? Penso eu, 2 semanas, notei logo a diferença. Isso deu-lhe força para continuar? Então, dá sempre a qualquer pessoa, Claro. não é? E não tinha noção, ou seja, toda a reportagem fotográfica que nós fazemos durante o percurso ajuda. Eu tirei uma fotografia em 2024, ali perto de maio, junho, que eu depois andava à procura de uma coisa no telemóvel e surgiu-me aquela fotografia. Eu na altura até partilhei com a Margarida e a Margarida disse: uau, que diferença! Claro. E se calhar na altura nem tinha noção de como estava, não é? Nós só temos quando temos comparação. É. Porque existe muita a questão de. O visual é muito importante e nós descartamos. Isso que está a dizer é super importante. A reportagem fotográfica ajudou-me bastante, porque há meninas que são muito céticas a fazerem o registro fotográfico, Não, mas- principalmente no início, porque não se sentem confortáveis. Só que para a frente, ver a diferença de uma semana para a outra dá um boost motivacional nota-se. gigante. Por incrível que pareça, nota-se. Nota-se. Pois, a pessoa pensa que não, mas vai-se notar. Sim, nota-se. E eu tenho uma E particularidade. o que é que sentiu quando viu essa foto? O que é que sentiu? Eu fiquei super contente. Orgulhosa, não é? Exatamente. Porque eu tenho uma particularidade. As minhas calças de ganga são ganga, não têm Não tem qualquer tipo elastano. elastano. Portanto, o facto de eu já conseguir que ela que as duas partes se aproximassem um pouco mais, foi bastante positivo. E ao ponto de eu chegar a vestir calças da minha filha. Oh. Esse foi outro. E comprar calças novas, não é? Porque as Sim, as sim. 44 foram todos sim, deu. Sim. Aliás, há uma fotografia que depois a Diana... Eu já vi. Eu vejo as fotos todas antes de vos vir entrevistar. Essa fotografia é muito impactante. É uma mão de cada lado Parece e bem mentira, largueirona. mas eu cabia ali naquelas calças. Ainda cabe, não é? Elas agora não me servem, Claro. mas lembrei-me uma vez. Mas no seu dia-a-dia, como é que isso impactou positivamente? É assim, senti mais energia, energia principalmente. Comecei E em a relação com fazer os outros? coisas. Em relação aos outros, eu filo por mim. Não, totalmente, Atenção. mas imagina, mas a sua relação com os outros, ou seja, antes escondia, usava roupas mais largas, ou nunca teve essa questão da opinião dos outros para si nunca foi importante? Não, para mim nunca me causou dano. Pelo menos que eu tenha dado conta. Claro que toda a gente fica incomodada e mais família que isso aconteceu quando este período que eu tive efetivamente excesso de peso, quando estava com familiares e ainda por cima com familiares que não estava todos os dias e que me viam esporadicamente. Claro que o primeiro comentário que faziam era: estás mais gordinha. E agora, fazem ao contrário, de estás mais magrinha? Eu partilhei ok. com a família que estava a fazer, que estava num procedimento, que estava a ser seguida por uma nutricionista, e claro, as pessoas de fora também notam. E então notaram logo e disseram: que diferença que já está, o que é que estás a fazer? Mas sempre positivo. Sim, sempre Tão positivo, sempre positivo. Depois há aquelas pessoas que nos veem todos os dias. Isso aconteceu no meu local de trabalho.
nos veem todos os dias e começam a prestar atenção ao ponto de perguntarem se eu estava doente. É um comentário comum, mas não se preocupe. Não, mas... Doente estava antes. Exatamente, mas era o que eu respondia quando me questionavam isso. Claro. E que a expressão agora comes alpiste, eu assim, não, eu agora como comer. Claro. Imagina, às vezes há comentários que são por maldade, há outros que não são, mas nem sempre as pessoas têm noção do impacto que esses comentários têm em nós. E em si, felizmente e nitidamente, não têm impacto, mas há pessoas que têm, e é triste. Mas diga-me uma coisa, há pouco disso e eu fixei-me nesse comentário que fez a mudança por si. Isso é tão interessante, porque isso já é aqui uma demonstração de amor próprio, não é? Para consigo. Qual foi assim o gatilho, porque houve ali o falecimento do pai que fez com que comesse muito, qual foi assim o gatilho que disse, não, é hoje que vou marcar? Porque porque imagina, teve noutra equipa, depois viu a Niumi, consumiu a Niumi, mas qual foi assim tem que ser agora? Então, o facto de eu ter consumido Niumi e de ser um produto pertencente à Diana, pronto, eu pensei, se ela criou uma coisa destas... Deu-lhe confiança, é isso? Sim, e funciona, então o método também vai funcionar. Eu acho que com toda a certeza vai funcionar e foi mais nesse sentido. Que bom. Porque eu não conhecia, aquilo apareceu-me por acaso. Nada acontece por acaso. Apareceu-me por acaso e efetivamente eu não conhecia. Entretanto, depois fui ver e confirmei. Sim, bem, já é nutricionista há algum tempo, já tem este programa também há algum tempo. Provavelmente não tinha surgido por algum motivo, olha, Claro. surgiu naquela altura, Claro. mas estou muito contente. Tão bom, Carla. Aprendi imensas coisas. O que é que aprendeu? Que se leva Conta-me. para a vida. O que é que aprendeu? Acho eu. Assim, as coisas que estão na sua cabeça que usa no dia-a-dia. Olha, por exemplo, há sempre aquela questão de tenho uma festa, tenho um jantar. Eventos, não é? Exatamente. Na altura que eu comecei, em junho, tive alguns. Começou na época das férias, que é uma época em que as pessoas dizem eu vou de férias, não interessa para não, nada. mas Isso eu vai existir sempre, as consegui- festas, as férias, tudo. Sim, eu consegui fazer tudo, ou seja, seguir o meu plano e quando não o seguia, tentava sempre fazer as escolhas mais saudáveis possíveis, Claro. sempre tendo as noções das quantidades e tudo mais, que isso também é muito importante. Nós Claro. pensamos que não. E até porque também temos um plano para férias específico, para a pessoa exatamente. não se desorientar. Pensamos que não, e depois é assim, aquela questão não, o facto de nós termos ali umas caloriazinhas. O cartão de crédito das calorias. Exatamente. Porque é assim, nós quando entramos, eu pelo menos tinha essa ideia, e comparando depois ao outro acompanhamento, eu tinha a noção, eu assim, bem, agora há coisas que eu vou ter que deixar de comer. Pois, a privação, não é? Exatamente. E aqui não senti isso. Totalmente. Eu costumo dizer sempre, restrição é diferente de privação. E restrição calórica tem que existir sempre. Estamos num processo de emagrecimento, temos que comer menos do que aquilo que gastamos, não é? Mas é diferente de privação. Nós podemos continuar a comer exatamente tudo, nas quantidades certas, como referiu aí. Exatamente. Qual é que foi assim, o segredo do seu emagrecimento? Eu acho que foi foco. Ok. Que eu acho que é o principal. Mas agora lá em casa já está tudo a dizer foco, está bem, isso é muito bonito, mas como é que Não, isso mas, se mantém? Como é que faz para ter foco? Então, com aquilo que nós aprendemos durante o método. É passar a ação, não é? com É implementar com as as estratégias que nos vão dando. Eu, quando tive os tais eventos, até mesmo no Natal e Ano Novo, o que é que eu fazia? Comia sopa antes de sair de casa. Estratégia, é a sua estratégia. Resultava ou não resultava? Resultava. E hoje em dia ainda faz isso? Sim. Eu continuo a fazer as mesmas Tão bom. coisas que... E nas férias como é que fez? Estava a falar do cartão de crédito de calorias, como é que usava? Ou seja, a primeira vez que eu comi aquelas comidas que, pronto, toda a gente gosta de comer e há aquelas pessoas que mais comem calóricas com e mais... menos saudáveis. Exatamente. Que depois acabamos por comer com maior incidência. Eu lembro-me a primeira vez Foi o quê? que fui comer ao McDonald's com a minha filha. Sabe que a minha primeira vez que comi a usar o cartão de crédito também foi McDonald's e lembro, comi metade e não comi mais. Como é que foi consigo? Então, fui àquelas
chamadas cábulazinhas. Não, mas é aqueles livrinhos que nós temos, não é? Sim. Quando estamos no método. E então fui ver aquilo que... No McDonald's, no telefone, deixa cá ver o PDF. Exatamente. Sim. A minha filha disse, o que estás a fazer? Eu assim, vou ver aquilo que eu posso comer. Claro. Dentro daquilo para não gastar, se pudesse. Para não ter. exagerar, para não estourar o Exatamente. plafond. Exatamente. Uma curiosidade. Deixou de me apetecer ir a esses sítios. Super compreendo. Quem está lá em casa e não faz emagrecem dietas não vai perceber, mas eu super compreendo. Eu não sinto necessidade. Ou seja, quando me apetece, sim, vou. Sabe porquê que não sente? Sabe porquê? Porque deixou de ser proibido. E se calhar porque tenho os nutrientes necessários. Também, mas deixou de ser proibido. E não... A parte mental é muito importante. Se eu lhe dissesse assim, não pode, e ele apetecer. Sim, É como eu lhe dizer, não vamos pensar num elefante aqui, num elefante rosa. Vai estar a pensar que está aqui um elefante rosa. É inevitável. Vai visualizar o elefante aqui. É igual. Se eu lhe disser, não é para comer, vai logo apetecer, é imediato, apetece-lhe a seguir. Como tem possibilidade de comer, Exato. eu posso escolher. O poder é meu. Portanto, apetece-me. Não. Isso é libertador. É como as idas ao supermercado. Também ando sempre com o telefone. Vai ao Nutrient Market. Exatamente. Pronto, Exatamente. um bom auxílio. É conhecimento, não é? Porque eu pensei, eu gosto de pão. Eu pensei assim, bem, como é que eu vou fazer para estar em processo de emagrecimento e poder comer pão? Foi através do Nutrimarket. E comia pão. E come pão. E como pão. Por acaso, tenho aqui um jogo para si. Não tem cá pão, mas já tivemos um que tinha. Mas vou-lhe dizer, que é para saber. Imagine, acha que o que é mais calórico? 50 gramas de pão ou 4 marinheiras? Eu penso que são as 4 marinheiras. São as 4 marinheiras. E o que é mais saudável? Estamos a falar de um pão escuro. Nós aqui não falamos Sim, de pão sim, branco, né? sim, Um pão claro. mistura, um pão mais escuro. O que é mais saudável? As marinheiras ou o pão? Eu penso que seja o pão. É o pão. Mas imagina, também sabe disso porque teve no Emagrece em Dietas. Provavelmente acharia que as marinheiras dão menos saciedade, têm menos fibra. Não faz sentido. Imagina, gosta de marinheiras, come as marinheiras. Não vai comer 10 marinheiras, come as 4. Gosta de pão, come pão. A questão é que quantidade. E a Carla é alta. Portanto, pode comer mais do que eu, está a ver? Pronto. Por isso é aproveitar. Vamos aqui ao jogo. Carla. Ok. Pronto, isto pode errar à vontade. Não se preocupe, não esteja com nenhuma pressão, está bem? Olha, então vamos começar por aqui. Barrinha ou ovo cozido? Qual é que é o mais calórico? Eu penso que seja a barrinha. Acha que é barrinha? Sim. E qual é que é o mais saudável? Eu penso que seja o ovo. Porquê? Proteína. Tem mais proteína? Eu penso que sim. Imagina, o mais saudável é o ovo. E isto é muito interessante de... Estas barrinhas são umas barrinhas que eu recomendo, que eu amo. Eu ainda não encontrei. Vai levar esta, então. Vou-lhe dar esta. Eu dou-lhe esta. Olha que era para mim. Olha que eu estou a dar isto é aqui uma... Eu já era para ter comido acaso antes. ainda não encontrei. Por isso, Vou-lhe dar para experimentar. Mas eu adoro estas barrinhas, não têm açúcares adicionados, são muito pouco calóricas, têm 75 calorias. No entanto, por exemplo, um ovo tem muito mais proteína. Então, nós temos que ver aqui, do ponto de vista calórico, elas até são semelhantes, mas temos que ver o que é que é mais interessante para nós naquele momento. Para mim, se eu tiver com fome emocional e me apetecer um chocolate, se calhar a barrinha vai ser mais interessante. Sim. Mas se eu tiver um pós-treino e me apetecer algo mais proteico, o ovo será mais interessante. Então, é aqui uma questão de nós equilibrarmos as nossas escolhas. Nada é para sempre e nada é para nunca. Podemos usar tudo na quantidade certa, no momento certo. E agora esta. Esta é interessante, gente. Esta lá em casa aposto que vão errar. Agora vão acertar porque eu estou a dizer isto. Que é, temos aqui batatas fritas doce, tá? Batata doce frita. E umas batatas fritas comuns. Mas no forno. Estas foram no forno, por acaso. A comparação tem que ser justa. Mais calórica, qual? Eu penso que seja a batata frita, a batata doce. Porquê? Frita. Porque eu disse que ia errar e agora já ficou com... Não. Porquê? Porque eu acho que é frito, portanto há de ter Mas é doce, é batata doce. Ok. Não Podemos fazer isto às clientes do Emagrece Sem Dietas. Elas sabem tudo. E qual é que é mais calórico? Qual é mais calórico? Acha que é doce e é mais saudável? Eu penso que seja a do forno. Esta? Sem ser doce? Sim.
terá menos gordura. Mas Não. Ok. Estas são as mais calóricas e são as menos saudáveis. Incrivelmente, têm um teor de gordura bastante mais elevado. Por isso está a ver como engana. Ai, batata doce, frita, podemos comer. Sim, sim. Podem comer as outras. Está tudo certo. Carla, mensagem final lá para casa para quem quer emagrecer e ainda não teve coragem, ou às vezes nem é coragem, é vontade, disponibilidade para iniciar o processo de emagrecimento e começar a gostar mais do que vê ao espelho. Qual é a sua mensagem? Pode falar para ali para aquela câmara se quiser. Então, eu acho que devem de olhar para si, primeiramente. Focar-se em si. Foi o que eu fiz. Eu não me estava a sentir bem comigo própria. Portanto, eu comecei a pensar em mim. Entretanto, aliada a outras situações de saúde que começaram a aparecer, e eu ainda me considero uma pessoa jovem, portanto, Totalmente. pensei assim, eu não vou estar já tão nova agarrada à medicação porque estou com excesso de peso e está-me ou seja, a fazer com que eu tenha outros problemas. Foi esse o clique, mas também o facto de eu não me sentir Mas é bem giro, porque comigo veio por própria. uma questão de saúde. É muito giro, não é? Sim. E nem sei, aliás, é a minoria. Normalmente vem muito mais pela estética e ambas são importantes. Mas diga-me uma coisa, e porquê que antes, até este momento, não tinha conseguido iniciar um processo? Porque ainda teve ali algum tempo com excesso de peso. Tive cerca O que é que a impedia? de 2 anos. Era o quê? Desculpas? Era o quê? Eu acho que o processo de luto do meu pai demorou um bocadinho. Ok. Mais que aquilo que eu esperava. Foi o seu tempo. E então eu acho que, pronto, foi o clique. Foi o seu tempo. E isto é interessante também para quem está lá em casa, porque nem todos temos o mesmo. Olha, não é passado 1 ano, meio ano, 6 anos, 5 anos, cada um tem o seu tempo. A questão é quando se decide, tem que se dedicar, não é? E teve que se dedicar também. E dediquei. E eu está acho aqui, que está aqui o resultado. Eu acho que é o principal. O foco que falava há pouco. Sim, o foco. E não desanimar. Teve momentos de desânimo. Era o que eu ia dizer, Diana. Eu, por acaso, não tive. Ok. Mas pronto, com acesso à comunidade, nós vamos partilhando. É boa, não é? Mas porque vemos que mais gente porque está a passar por aquilo que nós positivo, passamos. Exatamente. E tenho todas as faixas etárias lá, portanto. Todas. Estavam pessoas mais velhas que eu lá. A minha primeira motivação foi essa. Claro. Após eu ingressar na comunidade, eu pensei assim, está aqui pessoas bem mais velhas que eu e estão aqui, porque é que eu que sou mais nova Não consigo, não é? não consigo e não vou conseguir. Eu por acaso não tive aquelas fases de desânimo, porque Se calhar não é por certas acaso. pessoas... Lá está, o facto da construção do método, ter a Nutri sempre presente, ter a comunidade onde vê outras pessoas, como está a dizer, mais velhas a conseguirem, mais novas também, e uma puxa pela outra, e hoje uma tem um problema que eu já tive e já sei como é que vou fazer para Exatamente. a próxima, hoje vou eu partilhar o meu problema e ela vai-me puxar para cima, porque ali ninguém se deita abaixo. Tudo isso faz diferença, não é? Eu não tive nenhuma fase dessas. Tão bom. Porque eu sempre tive resultados. Eu acredito que se a pessoa se entrar com uma expectativa muito, muito, muito alta e não tenha logo resultados nas primeiras semanas, provavelmente, se calhar, ainda tem aquele mindset de vou desistir. Mas é impossível não ter resultados nas primeiras 2 semanas. Eu acho que é Nunca impossível. nos aconteceu. Eu acho que é impossível. Sim, só se não fizer nada, mas nós também não deixamos. Eu acho que é impossível, mas há sempre aquela, ou então aquele período de estagnação. Sim, esse aí é mais comum. Sim. Pronto, aquele período de estagnação que faça com que a pessoa, e pronto, e agora não, eu por acaso não senti. Tão bom, Carla. Não senti isso. Pronto, tenho outros defeitos. Imagina, é o seu processo e nenhum processo é igual ao outro. Por acaso não senti isso. Carla, quer dizer mais alguma coisa? Agradecer. Oh. Agradecer a toda a equipa, à minha Margarida. E eu acho que se alguém tiver com dúvida de entrar ou não entrar, eu acho que vale a pena o investimento, porque é tão bom termos saúde e sentirmos bem connosco E é um próprias. investimento, como diz, em nós, que somos Em nós. o mais importante. Exatamente, não é? nós investimos em tanta coisa que
Prioridades. Carla, muito obrigada pelo seu Obrigada testemunho e muitos parabéns pelo seu processo. Tenho o maior orgulho em si. Obrigada. Obrigada. Bossi, espero que esta história te tenha inspirado e que tenhas percebido que para teres resultados diferentes tens que fazer diferente. Até para a semana.